momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar os nossos entendimentos para que a gente possa entender a vontade dele para as nossas vidas. Não apenas isso, né? Porque você entender a vontade de Deus para a sua vida é uma coisa. Agora, outra coisa é você ter coragem para executar a vontade de Deus. E isso é o que se chama fé. Quer dizer, não adianta a gente saber da vontade de Deus. A gente tem que ter fé, ou seja, coragem, para obedecer àquela voz, obedecer à palavra, obedecer aquele chamado, aquele entendimento. Por isso que o diabo, diz o texto sagrado, que o diabo cegou os entendimentos dos incrédulos. Os incrédulos têm o entendimento cegado. Eles não conseguem enxergar, ouvir, entender a palavra de Deus, porque se eles entendessem, então teriam fé para colocar em prática. Mas o diabo cega. Sabe quando a pessoa é torcedora fanática? Pois é isso. Cegar é isso. Quando a pessoa tem uma fé cega, é chamada de fanática. É uma fé cega. Então ela não consegue entender a vontade de Deus para a sua vida. Mas o que chama atenção é que quando Deus fala, ele sabe que a pessoa é humilde para ouvi-lo e atendê-lo. Foi o caso de Abraão. Abraão foi chamado e ele ouviu a voz de Deus, porque Deus sabia que ele iria ter ouvidos para ouvi-lo e mais, obedecê-lo. É claro que uma pessoa, para obedecer à voz de Deus, chegar ao ponto de obedecer a alguém que não vê, que não sente, que não toca, é a palavra de Deus, né? Você vê apenas a palavra de Deus, o que está escrito. Mas você não vê Deus, você não sente, nem eu. Nós não sentimos Deus, nós não vemos Deus, nós não tocamos em Deus. Mas nós cremos na palavra dele. E essa crença, você acredita, você coloca toda a sua vida nela. E isso é crer. E Deus fala de forma clara que a pessoa possa entendê-lo e praticar o que entendeu. São pessoas assim que Jesus chama de meninos. Jesus disse
Muito legal, muito forte isso. Jesus disse assim: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus é para criança. Criança na fé. Você sabe que uma criança inocente, pura, ela acredita em Papai Noel. Por quê? Porque os adultos falam para ela: olha, vem aí o Papai Noel. E a gente, quando criança, a gente aceita. Quando a criança tem aquela pureza de espírito, ela acredita. E outras coisas mais que a gente acredita quando é criança, né? Hoje é difícil, né? Mas antigamente, por exemplo, no meu tempo, eu colocava o sapato na janela esperando que Papai Noel viesse trazer presente. Eu acreditava na cegonha, porque era muito infantil, muito criança, muito inocente, muito pura, muito puro. Então, Deus, para trabalhar com alguém, para poder vir sobre alguém e conduzir esse alguém, como o fez com Abraão, a pessoa tem que ser humilde em espírito. Humilde como criança. Que maravilha, né? É uma beleza, né, a criança, né? É uma beleza, a inocência, a pureza. É algo assim indescritível, não é? Você também foi criança, sabe o que é isso? Embora que hoje em dia, infelizmente, desgraçadamente, muitos adultos, pais inclusive, abusam das suas crianças, e as crianças ficam como se carimbadas pelo mal. Então nós temos hoje um mundo diferente, um mundo hostil, cruel, porque as crianças já não são tão inocentes, tão puras como antigamente. Mas a gente entende que quando Deus fala, a exemplo de Abraão, quando há pureza na alma, pureza de espírito, Jesus disse: bem-aventurados, quer dizer, felizes, os humildes em espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Então, quando a pessoa tem a humildade para ouvir e obedecer, então essa pessoa é que toma posse do reino de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Por isso Deus fez dele a própria bênção. Mas Deus não mudou a maneira de ser. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua chamando Abraãos da vida e Saras. Mas nem todos têm ouvidos para ouvir a sua voz. Então, amiga e amigo, se você quer ver as grandezas de Deus na sua vida, está aí um segredo: humildade. Humildade. Quando a pessoa é humilde, ela aceita, ela acata, ela é como uma criança que acredita até mesmo em Papai Noel,
Antigamente era assim, hoje eu não sei. Mas acredita em Papai Noel, acredita em cegonha. Antigamente era assim. Então, quando você, com pureza de alma, com aquela sensibilidade infantil, você ouve a palavra de Deus e acata, e aceita, e recebe, e se entrega, e obedece. Então o Espírito Santo lhe dá a fé, a coragem. A fé vem do Espírito de Deus. Então ele lhe dá a fé para você agir, tomar atitude. Foi o que aconteceu comigo. Eu falo por mim porque eu não posso falar por ninguém, eu só posso falar por mim. É uma experiência pessoal. Mas é isso que Deus faz, é assim que Deus age. Você está me assistindo aí, nesse momento, e pensando assim, Deus não fala comigo porque eu sou pecadora, eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O diabo trabalha com acusações. O diabo é acusador. Ele é acusador. Você sabia disso? O diabo quer dizer acusador. Então ele acusa. Ele acusa o ser humano dos seus pecados. Você não merece, você fez isso, você fez aquilo. Ele traz à memória os pecados das pessoas. Mas o bacana é que Jesus apaga esses pecados. Quando a pessoa é humilde, aceita, acata a sua palavra. É isso. Por isso que o servo de Deus disse, dirigido pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Saúde, saúde para os nossos ossos. Porque a palavra de Deus vem ao encontro das nossas necessidades. E a maior necessidade do ser humano é saber, é ter consciência de que Deus não nos ouve porque nós merecemos. Não são os nossos méritos que nos fazem chegar a Deus, alcançar as promessas de Deus. Não, mas é a nossa fé. Quando nós esboçamos fé na palavra de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, mais do que acreditar, nós cremos, nós mergulhamos a nossa vida nela, na palavra. Com licença. Como é gostoso falar disso. É maravilhoso, maravilhoso. É magnífico, porque nasce uma esperança, uma fé jovem, uma fé pura. Quer dizer que Deus ouve a gente, mesmo não merecendo? Claro, claro. Nós tivemos aí o testemunho da Karen, né? Que belíssimo testemunho. Esté e eu estávamos assistindo o testemunho dela, nós não conseguimos segurar as lágrimas, que realmente é algo assim espantoso, magnífico, a grandeza de Deus. Ela não merecia, porque carregava consigo um ódio mortal do seu pai. Mas
no leito de dor, no leito da morte, quando ela disse, ó Deus, ela não conhecia Deus, mas sabia que existia. Ó Deus, se o Senhor existe, me tira daqui. E Deus ouviu a voz dela. Ela era pecadora. Ela não queria perdoar o pai, ela queria que seu pai morresse. Mas Deus mostrou para Karen, mesmo no pecado, que ele existe. Então Deus foi benéfico para ela. Deus ouviu aquela oração. Se o Senhor existe, me tira dessa situação. E é isso que nós vamos fazer neste domingo agora, no clamor de Ana. Mas para a pessoa vir receber, ela que tem que clamar. Não vai ser o pastor, não vai ser o bispo. Nós não vamos impor as mãos sobre a sua cabeça. Não. Você vai subir no altar ou vai escolher um cantinho dentro da igreja, porque não vai dar para todo mundo subir no altar, mas você vai escolher um cantinho e você vai colocar ali a cabeça na parede da igreja. Todos num só espírito, todos numa só fé, todos como crianças, clamando, Pai, ó Deus, tem misericórdia de mim. Se o Senhor existe, ouvi a minha oração, como o Senhor ouviu a oração de Ana. Então, neste domingo, todos nós, todos, pastores, bispos, obreiros, todo mundo. Agora, neste domingo vai ser assim, cada um por si. Cada um vai entrar na presença de Deus por si mesmo. Não vai pedir o pastor, ora por mim, bota a mão na minha cabeça. Não. Você vai falar com Deus. Como a Karen, que falou com Deus no leito da morte. Ela falou, ela pensou, só pensou, se o Senhor existe, só isso. Se o Senhor existe. Quer dizer, uma oração que não durou nem 5 segundos. É uma coisa pequena, se o Senhor existe, tira-me daqui. Você quer tirar a vergonha da sua vida, a humilhação. Então você tem que ser humilde. Tem que ser humilde. E quando você é humilde ao falar com Deus, você está mostrando sua fé. Essa fé é que justifica o pecador, é que faz o pecador merecer. É isso que faz a gente merecer de Deus os seus favores. Ele ouve a oração das pessoas. Pode ser a mais vil pecadora. Ela pode ter matado, roubado, estuprado, ela pode ter feito um inferno nesse mundo, mas se ela disser, ó Deus, se o Senhor existe, me tira dessa situação. Mas ela que tem que fazer isso. Ela não vai transferir essa função para o pastor, para o bispo, para o padre, ou quem quer que seja. Não. Ela mesma vai falar com Deus. Ela vai passar por cima da religião e vai chegar direto no trono do Altíssimo. Está vendo? Entendeu? Eu sei que você entendeu. Então, domingo agora, prepare-se para vir à casa do Pai e falar com o Pai como se fosse uma criança, uma menininha, um menininho puro, inocente. Como se fosse, mesmo sabendo que você é uma tremenda pecadora, um tremendo pecador. Não importa, mas você vai vir como
uma criança. Conforme Jesus disse, quem não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, neste domingo, vai ser o grande domingo, o grande dia de libertação em todo o mundo, em todo o planeta, onde quer que haja um servo de Deus, uma serva de Deus, onde houver uma pessoa de Deus, nesse espírito, nesta fé, vai ser ouvida, porque Deus, eu tenho certeza que Ele vai ouvir, porque, afinal de contas, não vão ser meia dúzia de pessoas. Mesmo que fossem 2 ou 3, ele já era o suficiente para Ele ouvir. Mas serão milhões de pessoas espalhadas por esse mundo inteiro, que estarão no mesmo espírito, na mesma fé, numa só fé, como crianças, como menino ou menina, invocando o Deus Altíssimo. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.